Boa noite a todas, boa noite a todos. Casa cheia, muita alegria para todas nós. Com imensa alegria que nós estamos hoje em mais uma edição do Terça à Esquerda. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, então podem nos seguir, marcar os amigos para poder acompanhar a noite de hoje. Hoje nós temos uma convidada que nos enche de muito e muito orgulho, e que a casa está cheia de tantas professoras e professores. Durante a explanação da nossa convidada, as perguntas serão recolhidas pela Letícia. Então, quem quiser, boa noite, quem quiser fazer alguma pergunta por escrito, a Letícia, que está aqui à minha esquerda sempre, ela vai recolher as perguntas. E quem quiser também vir fazer o uso da fala, fazer o uso do microfone, as perguntas serão de 1 minuto. E nós pedimos, solicitamos, reafirmamos a necessidade de fazer o uso de apenas 1 minuto. Então, capacidade de síntese ao elaborar as perguntas, para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença da nossa convidada. Então, a convidada de hoje, do Terça à Esquerda, é a excelentíssima, poderosa, musa, professora primária, presidenta Beatriz Cerqueira, conhecida carinhosamente por todas nós como Bia. Ela é professora de Ciências Sociais. Ela é atualmente presidenta da Central Única dos Trabalhadores da CUT Minas e também presidenta do SINDIUT, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Então, nessa semana, pós dia 15 de outubro, dia que comemoramos o Dia dos Professores, das professoras, com muita energia, com muito orgulho, com muita felicidade que nós temos hoje Beatriz Cerqueira como a convidada do Terça à Esquerda. Boa noite a todas e todos. Bom, pessoal, boa noite. Caio não atrapalha vocês? Tranquilo? Bom, quero agradecer, é muita ousadia fazer isso, num boteco, a gente tomando uma cerveja, conversando sobre temas que são importantes na nossa vida. Parabéns aos organizadores, às organizadoras, parabéns por essa ousadia que eu acho que é tão necessária no momento que a gente está vivendo. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente acha que a gente não está fazendo tudo o que é necessário. Mas isso aqui, estar aqui, reunir as pessoas, é algo cada vez mais essencial no momento que a gente está vivendo. Queria me apresentar, completando aí, porque tem uma caminhada aí de quase 22 anos de magistério. Eu e a Denise temos 22 anos de magistério, que nós começamos juntas lá na Rede Municipal de Betim. Tem um problema político aqui, porque embora o debate seja do professor, da professora, o Jairo falou que é o dia do eletricista. Então, Jairo, quer trocar? Se você quiser trocar, falar aqui da luta do eletricitário, eu vou tomar cerveja e você vem aqui conversar com a gente sobre a luta contra as privatizações, a CEMIG. Bom, brincadeira à parte, pessoal, queria também cumprimentar as pessoas que estão aqui, que o bar hoje está quase internacional, Tem Capinópolis, tem o bar, tem Brumadinho presente, tem Santa Luzia, tem Betim, tem Jequitinhonha presente, no coração. Semana que vem a gente está lá no Vale do Jequitinhonha todo. Tem 7 Lagoas, dá uma terça à esquerda quase internacional. Então, agradecer a turma aqui, Venda Nova, região toda aqui presente, Varginha presente, então Sindipetro presente, a galera do Sindialeto que tem um camarote VIP aqui, que eu já soube que vocês têm um camarote. A gente está vindo aqui nas mesas comuns. Sindialeto tem um camarote pela presença toda terça-feira. Bom, me deram uma tarefa
que a gente tem dois caminhos a percorrer, que é falar sobre a luta da educação. Então eu venho desse lugar de quase 22 anos de magistério, magistério público, né? A gente começou cedinho, aos 17 anos já entrando pela primeira vez numa sala de aula, aos 18 no nosso primeiro concurso e ficamos lá firmes e fortes. Professora dos anos iniciais. Então eu vou em algum momento aqui esclarecer algumas coisas estranhas que têm sido ditas por aí, como se nós tivéssemos o poder mágico de transformar meninos em meninas e meninos em meninas, né? Que é o que tem sido dito muito por aí, uma coisa estranha. Então eu sou aquela professora primária da alfabetização, né? Desse lugar que a gente vem. Primeira vez que uma mulher assume a presidência da CUT Minas, então é um lugar, né, que tem posição, que tem classe e que tem gênero, né, tão fundamental no momento que a gente está vivendo. E no Sindiúti, que essa coordenação colegiada, um sindicato enorme, coletivo, com mais de 80 subsedes e quase 100 mil filiados aí espalhados pelo estado. Veio desse lugar. Então, estou dizendo de onde eu venho, porque a gente vem com tudo que a gente tem, né? Com as nossas cicatrizes, com a nossa caminhada, com o nosso posicionamento. A tarefa está lá na luta pela educação. E eu combinei comigo mesma um tempo de fala relativamente curto, para que a gente possa interagir, para que a gente possa comer, beber, conversar da melhor forma possível. Nunca foi tão essencial a escola como o momento que a gente está vivendo no nosso Brasil. Então eu queria começar disso. Nunca foi tão essencial a luta por uma educação, não só pública, não só de qualidade, mas com uma série de outras características que a gente está vivendo. Embora a gente esteja num bar, embora a gente esteja se confraternizando, as coisas não estão bem. As coisas não estão bem no nosso país. A gente vive um estado que ele é de exceção. Pode falar dessas coisas sérias aqui assim? É assim mesmo? Então tá. A gente não está vivendo numa normalidade. A gente está vivendo um estado de exceção. E esse estado de exceção não atinge só as pessoas que a gente vê pela TV ou não atinge só os políticos. Atinge a nossa vida, o nosso cotidiano. E quando atinge, a gente não entendeu que a gente está sendo atingido por esse estado de exceção que a gente está vivendo. É um estado de exceção porque a gente está diante de um golpe. Fora Temer, que está aqui na porta, não é uma simples palavra de ordem. É a síntese do momento que a gente está vivendo, porque ele sintetiza um golpista que foi por ele, mas se não fosse por ele, teria sido pelo Poder Judiciário, porque a gente está enfrentando uma nova modalidade de golpe no nosso país, que foi já testada e deu certo, né? Em Honduras, no Paraguai, é um golpe que não tem tanque na rua, então é um golpe que não vai ter, pelo menos por hora, né? Não vai ter exército patrulhando por aí com armas em punho. É um golpe que as torturas se modernizaram. Era o pau de arara, agora é a prisão até a delação premiada. E é um golpe que está em curso porque ele tem objetivos muito bem definidos. A gente está enfrentando ao mesmo tempo o Poder Judiciário, a mídia, o Poder Legislativo e o grande poder econômico, que não é só brasileiro, ele é internacional. Nós perdemos aquilo que poderia mudar a realidade da educação. A primeira coisa que eles pegaram foi o pré-sal. Era fundamental para eles que eles pudessem explorar o pré-sal, para que eles pudessem guardar o lucro no bolso. Enquanto o que nós tínhamos era uma lei que garantia que 75% dos royalties do pré-sal iriam para a educação, 25% para a saúde e 50% do fundo iria para a educação. A gente está falando de valores que a gente não viu na educação. Nós estamos falando de trilhões de dólares para as próximas décadas. Nós estamos falando de uma mudança que seria estrutural em como a gente pensa e como a gente vê a educação. De uma disputa estrutural por uma outra educação para as próximas gerações. O golpe foi para isso, né, Leopoldina? A ruptura democrática foi para que o pré-sal não viesse para a educação e também não viesse para a saúde, mas fosse para
para o lucro, né? das multinacionais, do capital internacional que hoje está sorrindo porque conseguiu aqui o que eles precisam patrocinar em guerras em outros países. Eles investem muito na desestabilização política e em guerras em outros países. E aqui o processo se deu, imagino que para eles, relativamente barato em comparação a outros países. Então, primeira coisa é essa ideia da gente combater essa falsa normalidade. A gente tem um STF que não guarda a Constituição, mas ele diz o que é a Constituição. A gente tem processos em que pessoas como Rafael Braga, que estava com um pinho-sol na frente do policial errado e que por estar com um pinho-sol que ia levar para alguém, foi enquadrado uma questão de terrorismo e levou tantos anos, uma condenação completamente arbitrária e absurda. E o que a educação tem a ver com isso? Educação tem tudo a ver com isso, gente, porque a disputa está dentro da escola hoje. A gente pode não ter enxergado isso ainda, mas a disputa está dentro da escola. E essa disputa é o que vai decidir no que a nossa sociedade vai se transformar. E aí essa disputa, e o bacana de estar num bar falando de educação, é porque essa disputa não pode ser só nossa, das professoras. Não pode ser só nossa. Porque se ela ficar só nossa, a gente pode não dar conta, embora a gente está se esforçando muito pela luta que a gente está fazendo. É uma disputa de classe, é uma disputa civilizatória, é uma disputa do futuro das próximas gerações. A gente não está lutando só por nós. O que está acontecendo agora vai definir a vida nas próximas décadas, vai definir a vida das próximas gerações. E vai passar, está passando pela escola. Não é à toa que a gente vivencia questões que seriam completamente absurdas em outros tempos. Quem imaginaria que nós estaríamos enfrentando uma falsa premissa de uma escola sem partido? É falsa porque nos dá uma ideia de que teria alguma escola com partido, né? E de que nós seríamos doutrinadores e que portanto, necessário impedir essa doutrinação. A escola sem partido cumpre a tarefa de fazer o processo do silenciamento de uma educação libertadora. Então, a escola sem partido tem tudo a ver. O nome é errado, né? O nome correto é a lei da mordaça. Tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Ela vem para isso. E ela cresceu no momento de um golpe. Ela cresceu no momento em que aflorou o autoritarismo. Esse mito da ideologia de gênero é um mito, porque cada um nasce como é. Cada um nasce como é. E a tarefa da escola é respeitar cada uma como é. Porque se a gente não dá conta de fazer isso, alguém acha que pode atear fogo num índio que está dormindo numa praça, pode pegar uma metralhadora, matar 49 pessoas pelo estilo da boate que frequenta, que pode espancar até o colega perder os sentidos pela forma como ele como ele interage ou como ele é na sociedade. Se a escola não conversar sobre isso, 30 homens acham que é normal estuprar um adolescente. E ao chegar na delegacia, a primeira pergunta do delegado é se essa adolescente tem a prática de fazer isso, né? De fazer sexo com mais de um homem, na tentativa de desqualificar um crime hediondo que é esse estupro, que é um estupro. Se a gente não conversa sobre isso, cada vez mais homens acham que têm o direito de bater nas suas companheiras. Se a gente não conversa sobre gênero na escola, cada vez mais nós vamos ter relações abusivas que tornam a mulher, que tornam a companheira uma propriedade. A escola, é na escola que essas coisas precisam ser debatidas. E o que está se fazendo é exatamente para que a escola não cumpra esse papel de disputar a sociedade que a gente precisa. Esse é o momento que ele é definidor para o que a gente quer de sociedade. É na escola que a criança vai se tornar uma pessoa indiferente à injustiça ou não, vai se tornar uma pessoa racista ou não. É a escola que vai definir essa próxima geração e como será a nossa sociedade.
E é exatamente sabendo disso que eles estão investindo tanto na escola. Investem em projetos de lei, investem em bancadas que vêm, bancadas de parlamentares que vêm atacar a educação, investem em propostas que jogam os pais contra os professores, as professoras, como se nós não quiséssemos que os pais participassem da vida da escola. Não é à toa que eles jogam todo o debate, eles minimizam e eles deturpam todo o processo que a gente sempre combateu, como, por exemplo, o abuso das crianças, porque a criança que é abusada, na maioria das vezes, ela está sendo abusada na casa, não é na escola. É a escola que pode ter o papel de identificar a criança que está sofrendo o abuso e impedir esse abuso. Não é a escola que vai incentivar a pedofilia, é ao contrário. É a escola fazer os debates necessários que identifica e pode, ou não, e pode interromper esse ciclo de violências pelas quais as nossas crianças e os nossos adolescentes passam. Então a gente está vivendo um período que todo mundo precisa lutar pela educação. A educação, ela hoje cumpre uma tarefa fundamental. E é isso mesmo, eles entenderam isso melhor antes da gente. Por isso, sempre a tentativa, primeiro, quando você diminui os investimentos sociais, a gente ainda não se deu conta do que foi a emenda constitucional 95, não deu tempo, eles foram muito rápidos, e aí eles fizeram a falsa polêmica, né? Na sua casa, se você gasta mais do que você recebe, você corta os gastos. O problema é que na sua casa você vai cortar, não a comida, né? Mas você vai cortar o cheque especial, o cartão de crédito. Mas o governo deixou o cartão de crédito e o cheque especial com os juros altíssimos e cortou a comida, e cortou o livro, e cortou o que era essencial. A emenda constitucional vai jogar a nossa educação numa era de privatização sem precedentes. A gente não viveu o que a gente está vivendo. Eu estou extremamente constrangido de falar coisas tão ruins no bar, né, gente? É esse o caminho mesmo? Então, se mas a ideia é então, mas a gente não viveu o que a gente pode viver na educação. A onda de privatização, e os caras se prepararam bem para esse momento. Se nós observarmos o crescimento das empresas de educação, como eles abocanharam cada vez mais no setor universitário, né, no ensino superior, como eles cresceram e como eles se prepararam como empresas para vir fazer a disputa do orçamento da educação básica pública. E o limite de investimentos imposto por 20 anos cumpre essa tarefa deles conseguirem pegar essa parcela do dinheiro que ia para a educação e que agora, a partir do ano que vem, porque esse ano a referência é esse ano, a partir do ano que vem está desvinculado, então pode ser menos do que 25%, e se pode ser menos, e se não vai ter o dinheiro, a alternativa é a privatização. Vem por PPP, vem por organização social, vem pela terceirização. Aí vem a outra etapa, que foram a aprovação das coisas desse ano, né? E acho que o nome certo é coisa, né? Porque o negócio é tão ruim, que é a terceirização irrestrita. A gente tem uma ideia que isso só atinge o setor privado, isso só atinge setores que culturalmente, né, já recebem menos. Não, a terceirização restrita quer dizer que todo mundo que está empregado pode ser terceirizado. Essa é a síntese. O sonho do empresariado era fazer isso, que todos pudessem ser terceirizados, porque havia limites na terceirização. E a aprovação feita em março foi exatamente para retirar esses limites. Eu disse para vocês que eu sou professora dos anos iniciais, na minha época professora primária. Eu posso ser terceirizada. Eu posso deixar de prestar aquele direito, né, nos anos iniciais, e aí no meu lugar você licita. Você licita cooperativas, você contrata pessoas jurídicas que vão dar um determinado número de aulas. Como essa cooperativa vai dar determinado número de aulas, aí a cooperativa que se vire. O bom é que eu estou contratando pelo menor preço, estou contratando uma pessoa jurídica, sem previdência, sem piso, sem carreira, sem
sem nada, né? Porque aí a pejotização, que é o que a gente chama exatamente isso, você deixar de identificar o trabalhador e transformá-lo numa pessoa jurídica, isso vem para dentro da educação. E na sequência a reforma trabalhista, que para completar a reforma trabalhista só faltou a revogação da Lei Áurea. Porque a reforma trabalhista hoje, a gente se espanta, né, com a forma como o governo Temer, ilegítimo Temer, recua em relação ao combate ao trabalho escravo, mas faz parte. Esse governo é isso. E enquanto este governo não é só o Temer, né? O Temer faz parte de uma estrutura. Enquanto isso daí continuar aí, os passos serão a galope retrocedendo. Porque é isso que este governo vem fazer. Então a ideia é de transformar tudo que é direito em mercadoria. É disso que a gente está falando. Então, o tema aqui é a educação, mas eu poderia falar da saúde, eu poderia falar da seguridade social, eu poderia falar de tudo que é aquilo que a gente enxerga de forma muito transparente como direito, porque é isso que nossa geração aprendeu. Eles estão transformando com uma rapidez em mercadoria. Então é o fim do SUS, é o fim da Seguridade Social, é o fim do sistema de assistência social, né? É o fim da educação pública como a gente conhece, inclusive a educação superior. Porque a educação superior é a primeira que está sendo nocauteada por esse processo. O ano passado, numa ocupação da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, os meninos a ocuparam exatamente porque eles já tentavam resistir à diminuição de vagas que lá no Jequitinhonha já estava acontecendo o ano passado. Isso é do ano passado que já havia essa diminuição. Os dados do orçamento vão mostrar isso. A gente sai de 8 bi para 3 bi ano que vem na educação básica, em linhas gerais. É isso que a gente está enfrentando, e por isso que essa tarefa da luta pela educação, eu acho que é a luta pela civilização. E se torna mais importante ainda que a gente está vivendo uma coisa que pouca gente fala, e quando eu falo, tem um espanto assim meio de incrédulo. Nós estamos vivendo um período de extremo fascismo no Brasil, né? Essa negação da política, a negação da coletividade, a quebra, né, das instituições como nós a estamos vendo, não tem esse estado de exceção, esse excesso do nacionalismo, da militarização. Essas são características de um regime fascista. Às vezes a gente olha e acha que o Bolsonaro é fascista. Não, ele representa um pensamento que está em disputa, e que está em disputa. Então essa ideia dessa sociedade cada vez mais fascista, cada vez mais totalitária, está no meio de nós. Começa com judicializações e criminalizações distantes, e a política, né, e os políticos pagaram primeiro o preço disso, mas chega no nosso cotidiano, e chega de forma que a gente muitas vezes não a identifica. Quem aqui, a gente estava conversando, os grupos de WhatsApp, que agora se dissemina uma tal notificação para que você notifique o professor do que você não quer que o professor ensine para o seu aluno. Essa não é a sua tarefa como pai ou como mãe. Você não tem que notificar o professor, você não tem que judicializar a sua relação com o professor ou com a professora, que a gente é mais de 80% da categoria, do seu filho. Não é essa relação que você precisa estabelecer na escola, de dizer, olha, o seu limite é aqui. O limite da escola é aquilo historicamente acumulado. A gente tem formação. Eu não estou na escola porque eu não tenho nada para fazer. Eu estudei para ser professora. E tem gente que tem mestrado, está dentro de uma sala de aula, porque a gente tem uma característica, a gente continua estudando, né? A gente não para, apesar das adversidades.
Eu estudei para estar ali, eu passei por uma seleção. Todo professor que entra numa escola pública passa por uma seleção, seja concurso público, seja processo seletivo simplificado, seja designação, que é uma forma de seleção, né? Ninguém está ali por privilégio, ninguém está ali porque não encontrou nada para fazer. Nossa profissão é uma profissão. Então, quando a gente entra na sala de aula, a gente tem condição para atuar e para fazer o que a gente está fazendo. Eu não ensino da minha cabeça. Eu não ensino da minha cabeça. Tem uma base curricular que a sociedade é chamada a organizá-la. Tem planos e planos e planos que são discutidos com a sociedade que definem as políticas educacionais. Então a educação é algo, talvez uma das políticas que tenha a maior participação da sociedade na sua elaboração. Mas essa desprofissionalização e essa criminalização da nossa profissão nos custará muito caro no futuro, se essa pedagogia do medo, porque é isso que está em jogo. Eu tive mais energia. Gente, eu não vou continuar porque 22 anos de magistério me deu a péssima experiência de não ter posse. Tá? Eu vou ela é responsável lá, assim, porque ele ganha só comida de raiva, ela chega. O AE não gosta de professor, os professores não devem eleger um presidente. Eu fui três. Ele vai entender o que é. É ótimo. Olha, ele tá... Eu tenho que fazer um serviço. Tomar picada pra praia. Não dá. Fiz um continuando. Pra quê? Não tava na minha cara. Eu falei, você vai levar ele da pele. Eu sou o contrário, eu saí. Eu fiquei uma semana atrás, eu vim pra casa. Como tá alto. Menina, eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Não, mas será que é o problema mesmo? Olha, ele sabe que a gente gosta muito, né? Oh, eu acabei de despertar uma. Vai acabar com Vem uma mais. uma mais, vazia ou não vazia? Aqui não tem como pagar,
fala um pouquinho sobre a vida. Ah, é, todos eles contam essa história dele. Oh, beleza. Vamos continuar. Eu achei que eu ia sair daqui com a marca, gente. Ela falou tanto que nem o microfone deu bom. Mas não vai ser dessa vez, né? Vocês vão ver que vai ser com outra pessoa. Eu já estava finalizando. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que ser realista quando a gente vê a realidade. Então a gente floreia e vai se enganando. Então, por tudo que a gente está vivendo, a gente precisa entender que é uma luta de longo prazo. Não vai resolver amanhã, não vai resolver mês que vem. Nós precisamos compreender que se abriu de um ciclo de enfrentamentos e de disputa na sociedade, porque é disso que a gente está falando. Essa falsa premissa de polarização que tentam nos incutir, né? Mortadelas versus coxinhas, como se a gente não pudesse comer coxinha, né? A gente até pode não comer pela necessidade de ser light, mas essa ideia de estrelas versus tucanos, essa polarização que fazem todos os dias, nos desvia da disputa necessária em defesa do Brasil. Então a gente tem que sair dela, tem que ter paciência de conversar com quem não está pensando como a gente, porque nós somos a maioria. Tudo que eu falei aqui, gente, atinge a maioria. Se você não é os iluminados, 71 mil brasileiros que têm renda de 4 milhões de reais, 4,3 milhões de reais por ano, tudo que eu falei te impacta. Não adianta ser não, tudo te impacta, né? Pode ser que agora não chegou com a mesma velocidade que chegou para o seu vizinho, mas vai te impactar, porque essa sociedade do ódio, essa sociedade do medo, ela faz mal para todos nós, ou para a grande maioria da gente. Então a gente precisa sair dessa polarização, ter a paciência da disputa de mentes e corações, ir para a escola, disputar a escola, porque é na escola que a gente vai definir o futuro de qualquer sociedade. Não é agora que a gente vai... É sempre que a gente vai definir o futuro da sociedade. Então é uma luta de longo prazo, é uma luta que a gente precisa fazer junto, mas é uma luta que, embora seja de longo prazo, ela é fundamental. Não fazê-la significaria, por exemplo, agora a gente está fazendo as contas de quanto tempo mais a gente teria que trabalhar para se aposentar. A luta que a gente fez no primeiro semestre, por exemplo, impediu que tivesse mais um retrocesso, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência só ia fazer a gente trabalhar mais, só ia fazer a gente receber menos, uma falsa ideia de que a gente não tem o direito à contraprestação do Estado. É a gente que financia o Estado, gente. Os caras lá falam sobre impostos como se eles pagassem impostos. É a gente que paga. O Estado tem a obrigação da contraprestação do serviço da educação, do serviço público da educação, da saúde, do asfalto, da segurança pública, do saneamento básico, da assistência social e de todas as políticas que sejam necessárias no país para a desigualdade como um todo. Então, quero muito agradecer a oportunidade desse debate inicial, porque eu acho que se rolar ainda tem umas perguntas, mas é isso, é luta de longo prazo, é luta de coletividade, por isso que reunir como aqui no Purim é tão importante, porque esse momento nos dá uma sensação de depressão. Eu falo de depressão política, aquela ideia de que você olha, não vê luz no fim do túnel e quer ficar dentro de casa porque quer ficar no meio do
protegido. Quando a gente não vê luz no fim do túnel, a gente pega várias baterias, porque uma só não basta, várias baterias, pega a nossa lanterna, a gente leva a luz junto pela caminhada que for necessária. Então, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bia. Eu fico bem? Sim, por favor. Pessoal, só um aviso antes de a gente passar para as perguntas. Eu tenho aqui 5 inscrições, né? Então, quem quiser perguntar, pode levantar a mão e eu vou anotando. Só um aviso antes da gente começar o bloco de perguntas, muito importante, acho que interessa a todos aqui, que no próximo sábado, dia 21 de outubro, a gente vai ter aqui o lançamento da cerveja feminista Conceição Evaristo. Então a gente vai ter um samba aqui no Purim Bar com Helena Augusto, Dé Lucas, convidadas e convidados. Então é no próximo sábado, a partir do meio-dia. Estão todas convidadas. A primeira pergunta é do professor Silvio, diretor da Pedro Guerra, aqui da região. E 1 minuto, professor, por favor. Boa noite a todas e a todos. Nós estamos atualmente na direção da Escola Municipal Professor Pedro Guerra. Já passamos 3 anos também na direção do Sindirrede BH, do Sindicato de Luta Municipal. Também passei pelo Estado um período. A gente verificou hoje, a Beatriz colocou muito bem, a luta começa na escola, na sala de aula. E a gente às vezes fica focando só em Brasília e esquece o nosso quintal, né? E a gente está observando aí nas escolas municipais, principalmente, que é a mais próxima dos domicílios, e nós estamos num processo chegando aí eleitoral. Agora em dezembro, a eleição dos diretores e vice das escolas de Belo Horizonte e de todas o mês também, agora conquistaram o direito de direção com autonomia. Daí é o momento da gente focar também nesse fundo de quintal nosso, que a gente tem diretores candidatos fascistas, infelizmente nós temos. E nós temos que aliar com esse pessoal da esquerda e vai disputar para a gente fortalecer a nossa base dentro das escolas municipais, estaduais e aí em diante, sindirrede, sindicato, etc. E o caminho que foi colocado, né, Beatriz colocou muito bem, a gente focar nessa renovação dessa juventude para a gente buscar essas novas combate a essa ideologia dominante que está aí colocada. Então a gente percebe, a minha pergunta vem aí rapidamente, hoje na Câmara Municipal a gente acompanhou o movimento aí dos partidos que defende, né, a tampa-boca dos professores, né, a bancada evangélica. Infelizmente, alguns vereadores hoje lá fizeram uma moção contra a Secretaria de Educação naquela questão do Palácio das Artes, da questão do gênero, e hoje nós vimos na Câmara esse movimento dos vereadores lá que defendem a escola sem partido, justamente contra essa sociedade que está buscando essa libertação. Então a minha pergunta para a Beatriz, para o presidente da CUT, liderança aí, essa percepção dela desse movimento dentro da Câmara Municipal, desse pessoal da escola sem partido que está colocando esse cala-boca na sociedade, principalmente nós educadores, e é um movimento que está efervescente hoje, mostrou, né, a maioria dos vereadores assinando essa situação aí de fortalecer esse grupo. Então a gente, quanto você, da liderança, percebe esse movimento dentro da Câmara, nossa cidade, contra esse movimento libertário, nossos professores e educadores. Obrigado. Obrigada, Silvio. O próximo é o Júnior, do Sindirrede, e depois é o Samuel. Aí a gente fecha esse bloco, a Beatriz responde as perguntas. Júnior. 1 minuto. Pessoal, boa noite. Boa Quem é de noite. Sete Lagoas? Eu também sou de Sete Lagoas, trabalho aqui. Isso aí. Ô, pessoal, é o seguinte, desde o início, né, a gente, do início do anúncio do impeachment da Dilma, a gente estava sempre na luta, e antes das propostas de reforma da Previdência, a gente sempre foi contra, e desde o início estamos aí na luta. A minha ansiedade, a minha preocupação é com relação à reforma da Previdência, né?
né, eu acho que a gente precisa de falar um pouquinho mais sobre isso. A gente teve um grande êxito no primeiro semestre, a gente quer saber com esse agora, porque tem a segunda votação do impeachment da investigação do Temer, logo após, e parece que eles vão vir com todo o gás, com toda a pilha, com toda a força, para tentar emplacar a reforma da Previdência. Eu queria saber da Beatriz qual a expectativa que ela tem, né, com relação à mobilização e qual a expectativa que ela tem com relação a barrar essa reforma da Previdência, porque essa é a maior preocupação que eu tenho. Mais uma pergunta objetiva. Você tem uma estimativa de quanto a educação perdeu o pré-sal entregue às empresas? É só isso. Obrigado. Nada. Obrigada, Júnior. Samuel. Boa noite a todos. Agradeço ao pessoal plural que está aqui, que demonstra que a luta pela educação não é uma luta só dos professores. É dos petroleiros, é dos eletricitários, é dos professores. Tá? Gostaria de fazer primeiro uma colocação, dizendo que em praticamente todas as ditaduras que a gente conhece, né, os ditadores entraram primeiro na história, quiseram mudar a história. É isso que o nosso presidente está querendo quando ele cria um novo currículo para as nossas escolas. Essa ideia de reformar o ensino é um início de ditadura. Era isso que eu queria dizer, Beatriz. Queria te pedir que nos dissesse como atacar essa questão, como nós vamos enfrentar essa questão. Eu queria lembrar que caminhar, pessoal, é diferente de marchar. Nesse momento nós estamos precisando marchar. Eu estou ficando velho, eu não consigo mais voltar ao Araguaia. Então antes nós vamos ter que caminhar. Tá? E uma última, um minutinho só para dizer. Os evangélicos estão defendendo escola sem partido, principalmente o vereador Jair Gregório, o vereador Fernando Borja, eles não nos representam. Eu sou evangélico, o Júnior é evangélico, nós somos da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. E nós estamos lutando. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Muita emoção, difícil cantar. Pessoal, vamos fazer então mais um bloco de uma vez, depois a Bia vai respondendo, né, tudo de uma vez. Luciana, depois é a Denise e depois Marli e Eurides. Gravou no tempo aqui, tá, amiga? Então, em 2014, a gente for olhar o candidato derrotado, a gente viu a diferença de votos, foi exatamente não, muito próximo, e perdeu aqui em Minas. Eu queria que você comentasse o papel do seguinte MG no resultado dessas eleições. Quando eu digo que o nosso combate, a nossa denúncia foi feita durante anos e anos, durante esse governo. Contra-cheque que eu guardo até hoje de 0,01 centavo que eu recebi. Eu jogo tudo fora, eu perco tudo, até minha identidade eu perdi esse contra-cheque com as questões de não perder. Porque foi uma luta árdua de nós, categoria. Foram anos e anos trabalhando, lutando. E eu queria que comentasse um pouco sobre o resultado dessas eleições, o papel do Sinjunte no resultado dessas eleições. E eu não queria nem falar, eu queria falar em protagonismo do Sinjunte MG no papel dessas eleições. Obrigada. Denise. Boa noite a todos e a todas. Todas primeiro, né? Somos mais todas. Primeiro eu quero te dizer que você não anda só. E eu queria pegar carona no que a Luciana... Aqui mesmo? Ai, meu Deus, como... Eu queria pegar carona um pouco no que a Luciana abordou. Que você falasse um pouco sobre o que nós passamos em 2014. Dos 24, 25, sei lá, você esclarece o número de processos
que o Sindiúl de Minas Gerais respondeu por fazer a denúncia do que o governo tucano, Aécio Anastasia, significou para nós na educação e o que significou para nós os 8 coordenadores de departamento do Sindiúl de Minas Gerais responderem a processos pessoais. Foi uma época difícil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E eu não falei primeiramente Fora Temer, né, mas eu acho que merece um Fora Temer aqui nesse espaço de luta, de gente que milita. É isso, obrigada. Marli. Aqui, ó. Marli, cadê? Boa noite a todos e todas. A minha pergunta é bem direta para a Beatriz Cerqueira, que é uma pessoa que eu acompanho e que me representa como educadora e como professora. Pi, como professora de geografia, eu tenho estudado muito a economia política nacional e internacional. E o que eu vejo no contexto nacional é uma perseguição ao livre mundo. O que eu estou te perguntando, Beatriz? Recentemente, eu recebi vários WhatsApp de amigos que seguiam o Partido dos Trabalhadores, dizendo que estavam saindo do Partido dos Trabalhadores porque o Partido dos Trabalhadores estava apoiando eles negros. Gente, eu não acredito nisso, porque o Partido dos Trabalhadores é real. Para mim, Beatriz, como estudiosa da economia, né, e da política brasileira, eu nunca vi, né, em nenhum momento uma pessoa que participa desse partido apoiar esse país. E aí, né, eu tenho no WhatsApp, eu gravei pessoas dizendo que está saindo do PT porque o PT está apoiando esse neles. Será que isso é mais um golpe? Eu estou ficando errado? Eu estou ficando doida? Como é que é essa questão? Conclua. Isso procede, Beatriz? Conclua. Obrigada. Eurides. Depois da Eurides é a Érica. Depois é o Jairo. Aí a gente encerra o bloco de perguntas. Uma saudação a todos, boa noite a todos. Eu amei esse espaço, tá? Curimbá, adorei perfeitamente que era aqui. É muito bacana, é diferente a gente ter esse tipo de discussão. E às vezes quando a gente lembrar de um período de luta aqui no Brasil dos anos 60, 70, que o pessoal às vezes se reunia em alguns barzinhos, né? Para poder articular algumas posições práticas para lutar contra o governo militar daquele período. E aqui eu estou recordando, eu estou vendo essa situação hoje pela qual o Brasil passa, né? Não é um governo militar, mas infelizmente a gente está vivendo aí um golpe civil, um golpe econômico, um golpe capitalista. Infelizmente quem está pagando a conta são nós, trabalhadores, né? Essa semana eu fiquei sabendo aí de um projeto da prefeitura aqui, do Calil, tá? Relacionado a algumas mudanças aos funcionários públicos. E aí vai dificultar cada vez mais a vida das mães que trabalham fora. Mas dentro do quesito do tema, né, luta pela educação, a pergunta Beatriz Cerqueira, uma avaliação. Dentro do contexto que vem ocorrendo atualmente no Brasil, que tipo de educação ou qual educação nós podemos esperar? Não é a que nós queremos. Uma coisa é a que nós esperamos e a que nós desejamos. Mas é qual educação, no contexto atual, na conjuntura atual que vivemos, nós, que somos batalhadores, podemos esperar aqui no Brasil. Eu estava lendo lá, pentelhando, eu mesma vou marcar meu tempo. Então, Bia, a minha pergunta é: como é ser mulher protagonista nesses espaços de liderança? Então, é uma pergunta assim, até no âmbito, né, do foro íntimo, mas quais são os principais desafios que você enfrenta por ser mulher e estar na liderança de dois espaços muito
importantes. E a outra pergunta também é uma pergunta mais íntima. Quais são as suas expectativas para 2018? Nas candidaturas a deputado estadual, e qual é a leitura dessa conjuntura de Minas Gerais que você faz? E uma pergunta que não quer calar, que é uma ansiedade de muita gente, você é candidata a deputada estadual no próximo ano? Última pergunta desse bloco. Só pergunta fácil. Jair, por favor. Eu ia fazer essa pergunta, se essa candidatura estadual, senadora. Eu queria que você falasse um pouco. Nesse momento o pessoal pode perder um pouco da esperança, né? De que vai conseguir fazer a mudança necessária agora. A Aécio acabou de ser salvo aí pelo Senado. Se você falasse um pouco de 2011, a gente viu aquela realidade junto. Parecia impossível derrotar o governo Anastasia. A gente fez a greve lá de 112 dias dos educadores. Conseguimos colocar a dúvida na cabeça da população de Minas Gerais sobre o que era o modelo de gestão do PSDB aqui em Minas Gerais. Depois, em 2012 e 2013, a gente fez o plebiscito, conseguiu fazer a discussão. Eu lembro que a gente participava de alguns debates juntos, fazendo mesa de debate com as pessoas, com todo mundo, falando em 2012 que era possível derrotar o Aécio em 2014. Algumas pessoas riam, falavam que a gente era louco e não tinha condição nenhuma em Minas Gerais de derrotar o Aécio. E a gente afirmava, se tivesse um trabalho sério, a gente conseguiria derrotar o Aécio em 2014. A gente fez todo o trabalho em 2013, tanto que quando teve aquela questão dos atos de 2013 em todo o Brasil, estou terminando, em todo o Brasil, conseguiu levar a bandeira, em Minas Gerais a gente levou, em BH a gente levou, e a gente derrotou o Aécio 3 vezes em Minas Gerais. Uma com João Leite, uma para governo do estado com Pimenta da Veiga, e 2 vezes com Dilma, derrotou o Aécio 3 vezes, e se falar que 2012 não era possível. Se falasse um pouco dessa experiência para trazer um pouco mais de otimismo no meio de hoje nós estamos vivendo. Agora a gente tem 3 horas, né? Para poder dialogar com todas as questões aqui. Vocês têm o privilégio que eu não votei, quando vocês discutam, vocês bebem, né? Esquecem a ideia, né? A metodologia é essa, né? Olha, tem lutas que são de longo prazo, ou seja, tem momentos que você começa uma batalha, você sabe que você não vai ter a vitória amanhã, não vai ser depois de amanhã, mas é fundamental que você permaneça naquele caminho, porque você está discutindo um projeto de sociedade. Acho que foi isso que a Lu e o Jairo trouxeram. Luciana se recordou de um contra-cheque dela, porque foram 4 meses de corte de salário. Só quem faz uma greve e sabe que são 4 meses de corte de salário, porque eu quero aproveitar e esclarecer, né? Uma greve não é um passeio no shopping. Uma greve não é um mergulho naquele mar maravilhoso do Nordeste. Uma greve é um enfrentamento, porque você rompe essa relação de trabalho com seu patrão, você faz um enfrentamento na sua casa, porque mais de 80% da nossa categoria é constituída por mulheres, então os maridos dão palpite, a família manda parar de falar, participar, o povo vem do interior muito participar porque nós estamos falando de um estado, né? Então, horas e horas, 12 horas de estrada, à noite viajando para participar de uma assembleia, para participar de uma passeata, para ir embora, e no outro dia comando de greve, e por aí foram 4 meses. Judicialização, no qual a gente perde tudo, tudo que a gente judicializava a gente perdia. O serviço de inteligência da P2, da Polícia Militar, desculpa, nos monitorou, nossos celulares grampeados, nossos carros monitorados, a sede do sindicato monitorada. Eu não estou inventando. Tem um inquérito policial militar em que eles concluem, eles dizem sim, nós passamos a fazer o monitoramento devido a tais circunstâncias. Então, tem um inquérito da Polícia Militar que confirma que sim, o processo de monitoramento acontecia. Um bloqueio da mídia, né, gente? Porque hoje, se eu
Se a gente fizer uma greve, se a gente fizer uma paralisação com o governo Pimentel, eu converso com a imprensa do mundo inteiro. Mas se a greve era com o governo Anastasia, ninguém conversava com a gente. A gente reunia 15 mil pessoas, no momento que não se reunia 15 mil pessoas nas ruas. No dia seguinte, você procurasse em todos os jornais. Você não encontrava nada. O Bidu, cadê o Bidu? O Bidu fez uma semana de greve de fome na antessala do presidente da Assembleia Legislativa, acampado junto com a companheira Marilda. Joguem no Google para vocês verem quantas notícias sobre greve de fome da greve de 2011 foram noticiadas. Então era isso que nós enfrentávamos. Em 2015, nós fizemos a manifestação cobrando do governador Fernando Pimentel o acordo do piso, porque prometeu ter que pagar, foi assim que a gente desceu cantando a ladeira de Ouro Preto. Eu conversei com mais imprensa do que durante todo o período anterior do governo anterior. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu não estou me gabando que de repente a imprensa nos descobriu. Eu estou alertando como que antes o monitoramento era algo perverso e que isso precisa estar no nosso radar, né? Então era isso que nós enfrentamos. 100 processos administrativos disciplinares contra as nossas lideranças, não apenas contra dirigentes do sindicato. Todo mundo que teve um protagonismo na greve, processo administrativo disciplinar. Sabe o que acontecia na véspera das nossas assembleias? O comando da PM do município batia na casa da professora. Professora, vocês vão viajar amanhã? Imagina a polícia batendo na porta da sua casa. Vai viajar amanhã, professora? Tem assembleia amanhã? Tem manifestação amanhã? O que vocês vão fazer? Quantos são? Quantos ônibus? Era essa a nossa rotina de enfrentamento. Nós ficamos 5 horas e 30 minutos na rodovia MG 10, todo mundo lembra, né? MG 10, quem não se protegeu teve queimaduras. E no final, a polícia saiu para incentivar que os motoristas nos jogassem pedras na greve de 15 dias de 2014. Então, é só isso, de uma categoria de 80% de mulheres. Assim, vamos dizer que a gente já não está assim, no ápice da juventude, né? A gente está entrando aqui assim, na casinha 200, né? Então, são essas as pessoas que estavam fazendo toda essa movimentação. Em 2014, nós continuamos a fazer o que a gente já fazia. Denunciava as condições de trabalho, condições de escola. A gente fez muito estudo sobre qualidade da educação, mas a diferença, a gente fazia isso todos os anos, mas em 2014 era um ano eleitoral. A gente agiu como a gente agiu em todos os anos, de forma institucional, mas fruto de um processo que o Jairo resgatou bem, de uma disputa de projeto de sociedade. Nós continuamos a conversar com a população a partir de 2011. Eu acho que esse foi um divisor de águas que nós aprendemos. As categorias em geral fazem lutas para dentro, fazem a luta olhando o seu umbigo, olhando a sua realidade. Nós nos despimos disso e fomos conversar com o povo. Mostramos nosso contra-cheque para o povo, conversamos com os alunos, revertemos práticas que que tentaram criar, né, de jogar a comunidade contra a gente, a história do Enem, né? Fomos conversar com o povo. Então, quando a gente conversa com o povo, aí eu estou respondendo várias pessoas. O caminho é esse. Só que é mais difícil, né? Porque você tem que conversar. Ou, no meu linguajar, no meu linguajar sindicalês, disputar mentes e corações. E esse é um processo que você não resolve amanhã. Mas é um processo que, se você não começar hoje, aí de fato a caminhada fica lenta e quando chega um momento que você precisa marchar. Então, respondendo várias pessoas, nós temos que fazer esse processo de conversar com o povo. Foi isso, estou interagindo com todas as perguntas ao mesmo tempo, foi isso que deu certo na reforma da Previdência. Aliás, na reforma da Previdência. Porque quando foi o debate da Previdência, o que a gente fez? A gente foi conversar com a população, gente. E a população compreendeu que em alguma coisa ela saía prejudicada. E a gente conseguiu criar uma massa
que a gente não conseguiu criar depois, na reforma trabalhista, na terceirização, porque o lado de lá também pensa, né? O lado de lá também reage, né? Então ele não vai ficar vendo a gente se fortalecendo e não vai fazer nada. Então a reforma da Previdência foi um exemplo clássico de que a gente foi para a rua conversar com as pessoas. E nessa conversa com as pessoas, nós conseguimos virar o jogo da opinião pública. Por isso a reforma da Previdência não foi para a pauta ainda. Porque lá em Brasília, a maioria não nos respeita, mas tiveram medo, porque ao votar a reforma da Previdência, a sua base eleitoral estaria ameaçada, porque as pessoas compreenderam que era retirada de direitos. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Então, essa ideia que a gente acaba fazendo um debate muito realista sobre a realidade, e aí às vezes nos falta esse olhar de esperança. Mas é fundamental fazer esse processo de disputa que a gente precisa fazer. 2014, então, foi isso. A gente fez o que a gente fazia, só que o que a gente fazia, de repente, começou a ter uma repercussão na sociedade talvez diferente do que tinha antes. E fruto do que nós fazíamos, na época, o PSDB compreendeu que a gente não tinha o direito de fazer a denúncia das condições das escolas, e de fato ajuizou 23 processos contra o Sindiúti aqui no estado, um processo do PSDB nacional, que foi direto à campanha do Aécio, e o 25º processo foi um processo pessoal. Eles pegaram, o Sindiúti é a coordenação, a direção colegiada, eles pegaram todos os nossos coordenadores, que na maioria são mulheres, aqui estão presentes três processadas presentes, Denise, Léo e eu, e fizeram uma ação de investigação judicial eleitoral, pedindo a cassação dos nossos direitos políticos por 8 anos e acusando 7 professores de abuso de poder econômico. Isso é uma piada, né? Nós estávamos abusando do nosso poder econômico nas denúncias que nós fazíamos. O PSDB conseguiu, na verdade o processo foi julgado depois, né? Foi em 2015, nós fomos absolvidas, mas eu digo que sem nenhuma rixa entre nós, eles gostam mais de mim, né? Então todas absolvidas, mas no meu caso é verdade, vocês concordam, né? No meu caso, o relator, e o voto dele foi seguido pelos demais, mandou que eu continuasse sendo investigada. Então, estou continuando sendo investigada por aí. O crime, gente, quando eu descobri, eu conto. Mas eu continuo os processos abertos, por isso que eu tenho um limite de respostas. Entendeu, Luciana? O meu limite de responder é o que o meu advogado está soprando aqui no meu ouvido. Cuidado com os processos que você ainda responde. Mas eu acho que eu respondi, né? Bem. Mas isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Porque tem que criminalizar a liderança. Porque é a criminalização que silencia. Então, a criminalização, eles primeiro criminalizam as nossas pautas. Porque as pautas progressistas, de repente, não cabem no Brasil, né? No orçamento. Então, educação não cabe, saúde não cabe, previdência não cabe. Criminalizam as nossas pautas. Aí, criminalizam as nossas lutas. E aí criminalizam as nossas lideranças. O que acontece com o Lula, gente, hoje é isso. Porque se nós fôssemos discutir alguma coisa, o que o Fernando Henrique Cardoso respondeu pela compra da sua reeleição? O mensalão, o primeiro, foi o mensalão tucano. Mineiro e tucano. Então, quer dizer, está invertido. Só vale combater a corrupção do outro? A minha vale? A minha pode? É isso que estão nos dizendo, né? Por muito menos, porque foi por nada, né? A Dilma sofreu um processo de golpe, exatamente porque não é impeachment. O impeachment é quando acontece um crime de responsabilidade. Ela não cometeu. A gente pode não gostar dela, não é o meu caso. A gente pode ser crítica à política dela, nós criticamos muito as medidas provisórias, criticamos muito o 2015, criticamos muito a política de conciliação de classes, ok, mas ela foi eleita.
por 54 milhões e mais uns quebrados de pessoas que votaram. A democracia está sendo raptada pelo capital. Quando a democracia não me serve, eu rompo. É isso que a gente está vivendo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com 2018, porque senão a gente acha que faz uma nova eleição. Primeiro, a gente acha que a gente vai ter uma nova eleição na normalidade. Eu acho que não vai ser tão normal assim. Segundo, essa falsa normalidade nos dá a ideia que é só eleger um presidente. Não será. Porque todos, depois da Dilma, correm o mesmo risco que ela. Se não tiver de acordo, não foi isso que o Temer disse numa entrevista no exterior? Olha, ele diz assim, gente, de uma forma, nós podemos acusar o Temer de tudo, cara, meu cara é super sincero. Senhora, apresentei um programa, o Ponte para o Futuro. Como ela não quis seguir, eu agora estou aqui como presidente. Ele foi simples assim. A gente pode acusá-lo de tudo, mas ele foi super sincero. Aí toda vez que o capital diz, olha, não vou dividir a fatura, quero continuar aumentando o meu lucro, quero pegar mais do orçamento que é público, quero mais para mim. Toda vez que alguém disser, opa, não, aí a resposta vai ser, opa, golpe. É esse risco dessa fragilidade que nós estamos vivendo. Então, acho que é muito importante. Por isso, a luta contra a criminalização do Lula não é a luta contra a criminalização do Lula, é a luta contra a criminalização, na minha opinião, de todos nós. Porque se faz isso com o ex-presidente da República, o que vai fazer com a gente que está aqui? Acho que é muito prático e muito concreto. Acho, Júnior, que se nós continuarmos nesse processo de conversar com a sociedade, a gente vence a reforma da Previdência. Porque a reforma é quórum qualificado, é uma reforma que a gente conseguiu conversar com o povo, diferente das outras reformas, porque eles também mudaram a tática deles. Então, eu sou muito esperançosa de que essa batalha a gente continue ganhando. Nós estamos num país muito instável. Hoje está assim, amanhã vira. Jamais imaginei ver cenas como as que eu vi, de você ter a irmã do Aécio sendo conduzida, detida, né? De você ter o vazamento de áudios do lado de lá, não só do lado de cá. Então está muito instável para a gente fazer uma previsão de médio prazo. Então acho que é continuar nesse alerta e nessa nossa mobilização. É preciso fazer um enfrentamento no poder legislativo. O sistema político está corrompido, o sistema político na sua estrutura é corrupto. Então o problema é o sistema político. Enquanto ele existir da forma como ele existe, os ricos conseguem sempre financiar as suas campanhas, e é isso, porque são os CNPJs que definem quem é eleito, nós continuaremos nesse sistema. Esse sistema que está aí, ele é viciado na sua estrutura. Por isso, muitos de nós defendemos uma constituinte exclusiva de uma reforma política. Não a reforma que eles estão discutindo. A reforma deles é para que eles continuem sendo reeleitos. Então não é aquela reforma, mas uma reforma com participação e com discussão do povo. Porque esse é um outro problema, gente. Ninguém aqui elegeu deputado para mudar a Constituição. Ninguém aqui elegeu deputado para mudar a CLT. Os caras não têm legitimidade para fazer o que eles estão fazendo. Aí não é uma questão de opinião. Nós não elegemos uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição. Eles estão mudando a Constituição. A Constituição não é mais a de 88. Então não há legitimidade do que eles têm votado. E aqui no Brasil é muito louco, né? A gente não tem participação, não tem consulta, não tem plebiscito, não tem referendo. Os caras votam rápido para que as pessoas não compreendam o que está sendo votado. A reforma trabalhista foi isso. A reforma trabalhista de dezembro para julho, 6 meses para ter passado por 2 casas, 4 votações, comissão especial e nenhum contraditório, porque a gente no movimento sindical não teve a oportunidade do contraditório junto à população. Só teve uma fala daqueles muitos jornalistas financiados por empresários que davam a sua espontânea opinião a favor da reforma trabalhista.
Acho que o Samuel traz uma coisa que eu abordei pouco, né? É fundamental todo o estado de exceção reforma a educação. E nós estamos passando por isso. A MP 746, que é a medida provisória do ensino médio, não é do ensino médio. É o início de uma reformulação da educação aos moldes deste grupo econômico, político que está aí. Aí junta, né? A MP, junta esse mito da ideologia de gênero, junta a questão da lei da mordaça. Nós estamos, os regimes se solidificam através da reforma da educação. Todas as ditaduras e todos os ditadores, de fato, fizeram isso e a gente está enfrentando isso. Só que a gente está enfrentando tudo ao mesmo tempo, né? Meio que a teoria do choque. Você está sendo bombardeado de todos os lados para exatamente você perder a condição de fazer uma análise do todo, que é essencial para entender o que a gente está enfrentando e quem são os nossos reais inimigos. Olha, gente, os meus direitos políticos continuam intactos, no desespero dos adversários. Então, ao responder a pergunta, sim, eu posso ser candidata a governadora do estado, Pimentel que se cuida, a síndica do meu prédio, porque o meu condomínio está em dia. Então, essa é a resposta mais politicamente correta que eu já havia tentado. Eu sou a única pessoa que, ao contrário, né, eu me encolho ao fazer o debate, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir pedir voto para mim mesma, mas isso aí a gente supera com uma... Não vai ser como uma boa terapia, porque a gente tem dinheiro para terapia, né? Mas uma boa cerveja, a gente vai se desinibindo. Então, assim, o que eu quero dizer... Eu não fui ser coordenadora do Sindiúte por um desejo pessoal. Eu estava saindo, eu ia fazer uma pós-graduação, ia cuidar da vida. Aquela coisa que a gente não faz quando a gente está na militância. Eu não me tornei presidenta da CUT por mim. Né, Jairo? Eu não me tornei presidenta da CUT por mim, mas por um grupo que fez uma leitura, uma avaliação. Então eu acho que assim, eu tenho que estar onde eu contribuir mais por um projeto coletivo. Eu acho que é isso, né? Eu não me pertenço no momento que você está numa coletividade. Eu estou à disposição para um projeto coletivo, daquele que for necessário, para os enfrentamentos que forem necessários. Porque quem faz uma greve de 112 dias com aquele governo, cara, a gente aguenta tudo. Eu falei, gente, como assim, né? Quando eu lá em casa alguém me pressiona, eu falei assim, gente, olha, eu enfrentei 112 dias de greve. Não adianta pressionar, porque não vai funcionar, né? A gente já vai sendo falhado. Então eu acho que é isso. Você tem que estar no lugar que você pode contribuir no projeto de sociedade que você e mais um tanto de gente acredita. Então estou aí à disposição. Euridice, assim, o que esperar da educação, se a gente esperar, não vai ser nada bom, não. A gente vai ter uma educação do medo, uma educação da intolerância, uma pedagogia do medo. Então, assim, a nossa batalha é muito, muito, muito importante para evitar que isso se consolide, porque, de fato, né, a gente tem colegas que defendem o contrário do que a gente está conversando aqui. A gente tem comunidades que defendem o contrário do que a gente está conversando aqui. Como é que a gente faz? A gente não desiste, porque esse é o momento que é não desistir. O Marli, eu acho que as pessoas usaram posicionamento, assim, eu não falo pelo PT, né? Eu não represento o PT, não estou na direção, não tenho, enfim, não represento e não falo pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu compreendi, então eu posso te explicar o que eu compreendi. A questão não quer dizer que eu concorde, mas eu compreendi. A questão é que nós estamos diante de um STF
que é tão golpista quanto o Temer. A gente fala pouco no judiciário, né? A gente fala pouco no judiciário, a gente fala de reforma agrária, reforma urbana, mas a gente não fala da reforma do judiciário, que é o lugar que talvez mais precise de reformas. O STF é golpista, o STF validou todo o processo de golpe, o STF validou o congelamento dos investimentos por 20 anos, o STF não guarda a Constituição, ele diz o que é a Constituição. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não é juiz que diz o que é a Constituição. O comportamento do Moro, num Estado democrático de direito, não estou discutindo com quem o Moro está lidando. O Moro, ele deixou de ser um juiz imparcial e se tornou parte. Vocês já observaram as capas das revistas tradicionais aí? Que era Moro de um lado, Lula do outro, no ringue? Como assim? Um juiz é parte de uma luta? Um STF sério já teria tomado providências em relação a este processo que nós estamos. Eu li Caros Amigos, uma entrevista com o ex-procurador de São Paulo, que ele traz muitos elementos interessantes, deixa a sugestão da Caros Amigos para ler. E nessa entrevista ele diz, olha, teve um recurso da defesa do Lula no Tribunal Regional sobre a questão das gravações que foram vazadas. E aí o tribunal diz, olha, nós estamos no estado de exceção. E no estado de exceção é possível que o judiciário atue da forma absolutista como está atuando. A nota do PT, na verdade, não é uma nota de defesa do Aécio. É uma nota questionando esse absolutismo do STF que define o lugar de um parlamentar. Foi isso que a nota fez, né? Lamentavelmente, para nossa tristeza e indignação, nós estamos... A situação era em relação ao Aécio. Mas o que a nota do PT quis trazer foi isso. Não é o STF que decide como é que chama? O mandato de um parlamentar. Porque hoje foi do Aécio, amanhã é do Lindenberg, depois de amanhã é da Jandira, depois de amanhã é do Requião. Então foi nesse sentido. Então, explicando dentro daquilo que eu compreendi que foi uma postura de Estado democrático de direito. A questão é que a gente não está no Estado democrático de direito. Então, aí, de fato, nos colocou numa saia justa de uma militância como a nossa, dos enfrentamentos que nós fazemos, né? Mas foi isso, né? Foi isso que... Eu só queria colocar a questão... Olha aí com as meninas que são as mediadoras aí, que eu não sei como funciona. Deixa eu só terminar. Porque aí a gente vê se real. Olha, a pergunta mais difícil foi a da Érica. Como é ser mulher neste espaço de poder? Muito difícil. Os espaços de poder são masculinos. Aproveitar que eu já bebi uma cerveja. Então vou desabafar, porque a gente faz terapia. Brincadeira à parte, não desabafa, é uma leitura política. Os espaços de poder são masculinos, são machistas, são feitos para os homens, não são feitos para nós mulheres. Porque nós cuidamos de uma série de questões que a sociedade nos impõe, que não são divididas dentro de casa. Então, eu estava num casamento, por isso que eu não vou a casamentos. Eu estava num casamento. Qual que foi? E aí, Beatriz, que dia eu vou fazer seu casamento? Oi? Eu sou obrigada a casar. Aí depois vem a pergunta, e que dia vai vir o menino? Não sei, eu estou adorando ser tia, né? Eu preciso ser mãe, se eu posso ser uma tia maravilhosa. E aí no final eu devolvo para o pai e para a mãe. Essa parte é muito relevante, com todo respeito a todas que decidem pela maternidade. Assim, mas não quer dizer que eu não decida pela maternidade. Eu só quero dizer que os espaços são masculinos, machistas, tentam nos anular. O Jairo aqui depois vocês convidam o Jairo, porque é assim, eu sou a presidenta, o Jairo é o secretário-geral. Aí eles conversam com o Jairo, eu não tenho que conversar comigo. Porque se o Jairo começa a resolver, mas graças a Deus eu não tenho secretário-geral golpista, né?
Então não corre esse risco, não corro. Por que precisa conversar com a presidenta? Porque o presidente é uma pessoa normal. A presidenta é histérica, a presidenta é centralizadora, a presidenta quer saber de tudo, a presidenta está nervosa, né? Se a gente reage, a gente está nervosa. Sem contar TPM. Se a gente reage, a gente está nervosa. Mas se o homem reage, é na normalidade, né? Mas se a gente argumenta, calma, calma, você quer me deixar nervosa, você fala calma. Eu estava nervosa, eu fiquei, depois do calma, calma, né? É um lugar que você não pode andar sozinha, então tem uma lista de amantes. Eu não sei porque é amante, porque eu sou solteira, eu posso ficar com quem eu quiser, né? Mas tem uma lista de todos aqueles com quem eu saio. Se metade da lista fosse verdade, eu estaria mais magra, eu estaria com a pele bem melhor, eu estaria, meu humor seria assim, o dia inteiro, né? Eu tenho um momento de bom humor, o resto é a carinha brava no WhatsApp, né? Mas tem a lista, porque é impossível ver uma mulher e não ver ao lado dela um homem, que também tem que ser um homem, né? Poderia ser uma mulher, né? Mas tem que ser um homem. É impossível as pessoas enxergarem uma mulher que não tenha ao seu lado um homem, porque ela tem que ir nos compromissos sociais, nas festas, nos bailes maravilhosos, pelos quais eu sou convidada. Então é foda, né? É foda, mas nós estamos aí para isso mesmo, né? Então, gente, eu acho que eu respondi a maioria das questões, senão a gente tem que ter um momento que vocês parem de ouvir, né? E possam falar, e possam beber, e possam comer. Quero muito, muito, muito agradecer a oportunidade aqui no debate. E ainda tem a piada, Érica. Você é a presidenta da CUT mais linda. Você... Nossa, meu dia ficou até melhor agora. Eu quero tirar uma foto com você. Ai, amiga. E eu tô falando de gente de esquerda, viu, gente? Porque é um terço à esquerda, né? Eu não tô falando de... Não tô falando... O Aécio não faz esse comentário comigo jamais, né? Então, eu estava num evento e os eventos são masculinos, gente. Você olha pra mesa, só tem... Com todo respeito. Mas você olha pra uma mesa... Eu compus uma mesa pra inauguração do auditório lá da Assembleia. Só tinha eu de mulher. Era uma mesa composta por homens, plenário, na frente assim, composto pela maioria de homens. Quando eu levantei e fui falar, eu era a única mulher na mesa. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Então esse ambiente é muito, muito hostil. Então, para aqueles que não sabem, eu estou contando. É um ambiente hostil. Você escuta piadas do tipo: nossa, mas você trabalha tanto, eu jamais namoraria com você. Nem eu sei. Tá empatado, né? Esse jogo tá empatado. Mas enfim, a gente está aí para isso mesmo. Eu acho que o golpe foi contra uma mulher. Para mim, esse golpe também é de gênero. O Lula várias vezes disse: tratam a Dilma como nunca me trataram, por ela ser mulher. Nunca colocaram uma foto do Lula de perna aberta, plotado num carro, mas colocaram a foto da Dilma, né? A foto, nunca colocaram o Lula, Fernando Henrique, histérico, uma capa de revista. Mas a presidenta era histérica. A presidenta estava na solidão. Foram as capas que foram traduzindo essa ideia de que o lugar da mulher não é na política, não é no espaço público. Então, eu acho que a gente tem um desafio a mais e é com isso que eu encerro. A gente tem que fazer o contrário. O lugar público é nosso, o espaço de poder é nosso, a política é nossa. A gente tem que estar em todos os lugares que a gente quiser estar. Gente, valeu, boa sempre. A gente agradece a sua presença e os esclarecimentos. Dos trabalhadores, Central Única das Trabalhadoras, Central Única das Trabalhadoras, Central Única das Trabalhadoras. Até essa esquina.
eu gostaria de presentear com essa singela camiseta e chamar todas as pessoas para virem para cá para a gente tirar uma foto, registrar esse momento. Todo mundo vem para cá, todo mundo aqui pertinho da Bia. Geral. Todo mundo. Gente, quando você chega, tá me pedindo desculpas ao Jair pela excesso de sinceridade. Pelo excesso de sinceridade. Só vai pro nome, né? Conversa de boteco. Fica no boteco, né? Então, fica aqui, por favor. Fica no boteco, fica na internet também, no canal do Vista ao Vivo. Todo mundo curtindo aqui essa esquerda lá no Facebook. Todo mundo curtindo no Facebook, curtindo lá no Instagram. É todo mundo pra cá pra gente tirar essa foto histórica. Vamos então. E aí, gente? Maravilha! Mulher na cadeia. Está todo mundo combinado para no próximo sábado estar aqui a partir do meio-dia, tem a feijoada, lançamento da cerveja Conceição Evarista. Então está todo mundo mais do que convidado para estar aqui no sábado, a partir de meio-dia, vai ter uma roda de samba na maior qualidade. Vai ser seguido daqui a pouco uma dobradinha, então está todo mundo convidado a degustar uma dobradinha, vai ser servido aqui pelo Corinha, gentileza da casa. E aí daqui a pouquinho vai fazer uma roda de samba aqui acústica, lembrando alguns sambas do passado, alguns sambas bonitos. Então é todo mundo convidado para curtir essas festas com a gente. Muito obrigado, siga a página, siga a esquerda, que tem muita coisa.